Oi, eu sou o Papudo e esse aqui é o Bebendo Stream. Se você não conhece o Bebendo Stream, eu basicamente vou pegar algo que é considerado ruim por quase todo mundo, vou analisar e depois eu tiro uma conclusão aí sobre isso. E hoje o tema são as empresas de videogame. Começando pela... Depois do fracasso histórico da PlayStation com o jogo Concorde, a Sony agora quer focar seus esforços em jogos single player focados em ter uma boa história. Que é muito bom, né? E tá também promovendo que tenhamos menos jogos estilo Life Service, que são esses jogos que nem Fortnite ou No Skate Ponto. São basicamente bem simples em sua base, mas que se mantêm vivos com constantes atualizações e venda de cosméticos. O Fortnite, no caso, é o maior pioneiro desse estilo de jogo, até porque ele é o único lugar em que você consegue reunir o Homem-Aranha, o Godzilla, o Peter Griffin e o Goku. Eu juro que um dia isso foi uma piada. Mas, voltando pra Sony, ela quer lutar contra esse tipo de jogo e se focar em jogos como Ghost of Tsushima, os novos God of War e os Spider-Man. Mas nessa parece que ela esqueceu de como se ganha dinheiro e resolveu cancelar um jogo do Spider-Man Co-op online. Mas você imagina por um segundo combater o crime junto com seu amigo, imagina as lutas em conjunto, imagina prender o seu amigo na teia e ficar rindo dele e ouvindo ele falar pra levar o jogo a sério. Mano, eu nem queria muito falar sobre The Last of Us porque eu nem ligo muito pra ele. Mas o que a Sony tem feito não é simplesmente ignorável. Isso era um dos maiores exclusivos de PlayStation e agora ela tá transformando ele num veneno pra si mesma. Se você não sabe, The Last of Us é uma série de jogos que começou lá no PlayStation 3 com seu infame The Last of Us, não tinha muita putaria pra eles botar no nome ainda. E o jogo era maravilhoso, tinha ótimas reviews tanto dos críticos quanto do público mais casual, fazendo com que ele recebesse uma sequência não muito desejada para PlayStation 4, mas que também era um bom jogo. Mas Bapudo, então ele se manteve fazendo sequência atrás de sequência? Quem me dera, viu? Quem me dera. Aliás, quem nos dera, né? Até porque agora o primeiro The Last of Us teve um remaster para PS4 e outro remaster para PS5. E o Parte 2, um jogo de 2020 do PS4, recebeu um remaster para PS5. E agora, como se tudo isso já não bastasse, ela resolve lançar uma coletânea com a parte 1 e parte 2. E o pior não é nem o fato dela estar reciclando o mesmo jogo desde 2015. O pior de longe é que ela vende esses jogos a preço cheio, preço de lançamento. Olá, eu sou a PlayStation, uma empresa que foca seus esforços em criar experiências únicas de videogame. Por favor, compre minha franquia de jogos reciclados por 12 anos pela pechinchinha de R$450. Eu queria muito que essa última frase fosse uma piada. It's a me, a Mario, sim, aquele mesmo que te atrás do armário. Se você já teve a oportunidade de jogar algum jogo exclusivo da Nintendo, você provavelmente entende o que eu vou falar. A Nintendo é uma empresa mercenária que está sempre furando o bolso dos seus consumidores. Mas ela faz jogos maravilhosos. Falando dos que eu joguei, em meios totalmente oficiais em Nintendo: Super Mario World, Yoshi Island, Zelda Minish Cap e o jogo que eu mais joguei na vida, Kirby Amazing Mirror. Todos jogos incríveis. Falando desse último que eu particularmente tenho um carinho a mais, Kirby Amazing Mirror é um jogo de 2004 que consegue ser melhor que vários e vários jogos AAA lançados hoje em dia. Pokémon que o diga, né? Ele tem um mapa de plataforma Metroidvania com vários mundos que se conectam entre si, cada um com um tema diferente. Tem o castelo de gelo, mapa de espaço, florestas, mapa aquático. É um jogo gigante em tamanho de mundo. Eu acho que na minha vida inteira eu zerei ele umas 5 vezes, mas vou parar de falar sobre isso, senão o vídeo vai ser inteiro sobre Kirby. O ponto de tudo isso é que a Nintendo faz jogos maravilhosos. Eu escolhi falar de jogos de Game Boy e não de Switch porque eu não tenho R$500 pra dar num jogo que era atual há 8 anos e muito menos 2.000 pra dar no Switch. Mas ainda nos jogos exclusivos da Nintendo é onde se encontram tanto seu maior triunfo quanto suas piores ações. Vai dar uma rapidinha, tudo bem, legal, mas não sei se te contaram, Sonic, cê não tem pau. Papudo, por que você colocou jogos exclusivos com qualidade como defeito? Você é idiota? Sim,
Os exclusivos são a qualidade e o defeito da Nintendo e não, eu não sou idiota. Acontece que a Nintendo tem uma proteção absurda com os jogos e personagens exclusivos dela. Tenta a sorte aí de nomear seu filho de Luigi pra ver o que acontece. Mas falando sério, vocês provavelmente já viram esse caso, mas pra quem não viu, no começo do ano a Nintendo processou um mercadinho da Costa Rica que tinha o nome de Super Mario, sendo que o nome obviamente vinha do Super de supermercado e o Mario do nome do dono da loja. Ainda bem que dessa vez ela perdeu e teve que pagar o mercadinho. Mas deu pra entender? Como que você protege tanto o nome do seu personagem ao ponto de processar o mercadinho da Costa Rica que tem o mesmo nome dele? E o problema não acaba só aí não. A Nintendo processa todo e qualquer fangame que ouse ter o nome de Mario, Zelda, Kirby, Pokémon. Ai de você de fazer o que a Nintendo não faz e criar um jogo do zero com um PC fraquinho no cu do mundo Brasil que seja melhor que Pokémon Legends ZA. Ou pior ainda, ai de você que usa emulador de Super Nintendo pra jogar um jogo de mais de 30 anos atrás e que não é mais vendido de forma oficial. Até porque faz muito mais sentido você dar R$1.500 na mão de sabe Deus quem e jogar seu Mario World de forma oficial, né? Vamos sair da Nintendo porque dá pra fazer um bebê nesse filme só dela. Esse novo ROG Xbox Ally vai ser basicamente o que PC portátil no meio dos milhares que a gente viu na AliExpress. É só você tacar ROG Ally lá que você vai entender o que eu tô falando. Porém, esse é autorizado pela Xbox, ou seja, já deve vir aí mais ou menos por uns R$6.000 mais ou menos. Mas mesmo assim não dá pra negar que é uma boa ideia fazer esse RXA. Até porque a Xbox tá bem nessa ideia de reduzir as barreiras entre console mobile e PC. Desculpa pra não fazer exclusivo bom. Presta atenção no que o motorista tem que fazer para ser aprovado. Olha lá. Olha aí o carro presidencial. Mas, infelizmente, parece que a cada passo pra frente que as empresas dão, elas resolvem enfiar o pé no cu e dar uns 15 pra trás. Até porque você lembra daquele serviço super acessível que a Xbox criou pra ser uma Netflix Gamer? Você lembra mais ou menos ali o preço dele? Porque na minha memória era papo de uns R$55 por mês. E pô, pagar esse preço pra poder jogar 200 jogos que a Microsoft disponibiliza é loucura. Tudo lindo e colorido até uns dias atrás. Até porque a Xbox resolveu pegar a melhor ideia que ela já teve e enfiar no cu com tanta força que sai pela boca. Até porque como que você muda o preço da assinatura de R$60, que já não era aquelas coisas, pra 120? Cadê a tal Microsoft, a empresa que pensa na acessibilidade? Parece que ela fez o serviço custar R$30 de primeira só pra falarem bem dela e depois explodiu o preço da noite pro dia. Por isso eu digo, não defenda empresas multibilionárias. Elas só querem o dinheiro do seu cartão de crédito. Hoje, dia 5 de novembro, que eu tô gravando esse vídeo, não vale a pena ter um PlayStation 5 pra jogar o remaster do remake do jogo de 12 anos atrás, agora conseguindo ver o catarro de dentro do nariz da Ellie. Não vale a pena ter um Switch 2 pra pagar R$350 pra... Oh, peraí. Hello? Quê? Hello? Como assim? I wanted to record a message for you. Entendo. Alright, good night. Correção. R$500 pra jogar jogo velho em 60 FPS e não vale a pena pagar R$120 mensais pra jogar os jogos do Game Pass. E como eu não queria terminar esse vídeo sem nada de bom pra falar... E é isso aí. Tchau. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar.